Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Agora a gente vai criar aqui um texto chamado detalhes, um outro chamado sinopse e um outro chamado nota, né? E mais aqui os conteúdos deles depois, né? Então vamos lá, vamos fazer esses textos agora aqui. Pessoal, isso eu vou fazer agora com o XML. Tá? Então, vou chamar aqui um text view abaixo do image view, tá, pessoal? Então, a gente quer o texto abaixo do image view. Então, vou chamar aqui um match parent e aqui um wrap content. E vou fechar esse carinha aqui. Bom, a gente vai colocar um text que vai ser detalhes, né? É isso, detalhes. Isso mesmo, detalhes. Legal, olha lá como é que ficou o nosso texto, né? Ficou colado de novo, né? Então não ficou muito legal. Então aí o que a gente poderia fazer, pessoal? A gente poderia utilizar esse estilo aqui? A gente poderia, mas aí a gente teria que mexer em alguns outros parâmetros, né? Por exemplo, a cor, o tamanho, que é diferente. Então o que seria legal? A gente já tem um estilo para os títulos, seria legal a gente criar um estilo para os subtítulos, né? Para esses subtítulos aqui que a gente vai usar também, ó, tá? O detalhes, o sinopse e o nota, que eles são assim, eles têm as mesmas características, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente pode fazer o seguinte, eu vou no design, ó, para facilitar um pouquinho nossa vida aqui. Pessoal, mais uma coisinha, vocês vão perceber que o text title e os outros aqui, ó, ele está mostrando para a gente aqui esse warning, né, esse atenção aqui, ó. Então esse daqui, por exemplo, ele está dizendo que o nome do filme está hardcode, isso não é legal fazer. Aqui no Image View, por exemplo, ó, o Content Description está faltando, isso aqui é uma informação importante, lembra? Leitor de tela para softwares de acessibilidade, por exemplo. E aqui a gente tem os detalhes também, aqui nesse text view que a gente começou a fazer, também está com hardcode. Então, a gente vai arrumar esses warnings aqui para a gente continuar e aí vão entrar mais alguns conceitos para a gente aqui, tá, pessoal? Então, esse text title, eu não quero esse hardcode aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui pelo text, tá, ó? Então, vou clicar aqui nesse carinha, tá vendo aqui o nosso texto, ó? Eu vou dar um Alt Enter. E eu vou fazer um extract string resource. Então, eu vou pegar esse carinha. Eu vou chamar aqui, pessoal, só de título. E o texto, ó, o resource value já está certo, né? Então, vou dar um OK. Então, beleza. Então, ao invés de eu ter aqui o texto, né, olha, escrito por extenso aqui, ele criou uma string para mim. Se a gente for olhar aqui no arquivo de strings.xml, olha lá, ele criou para mim uma string chamada título. E aí tem o nome aqui, olha, tá? Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem que é legal a gente fazer aqui? O detalhes, né? Então, já vou dar um nome para esse text view, tá, pessoal? Então, vou aqui no ID dele, ó. Já vou chamar aqui de text detalhe, né? Legal. O texto dele, né? Então, vamos mexer no texto dele aqui, ó. Então, esse detalhes aqui, ó. Alt Enter. Extract String Resource, ele está sugerindo que o nome seja detalhes e que o conteúdo seja detalhes com D maiúsculo, 2 pontos, né? Ok, vou aceitar isso, ok. Se a gente olhar no strings, então tá aqui, ó, mais um recurso criado com o nome de detalhes e que tem esse conteúdo. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele está trazendo aqui. Nossa, mas não é mais fácil escrever detalhes? Pessoal, por enquanto, parece que sim, mas depois, quando a gente for falar de internacionalização, aí vocês vão entender o porquê que é legal a gente ter isso daqui, tá? Então, vamos fazendo essas correções aqui. Então, legal. O Image View agora que falta somente aqui o Content Description. Então, se a gente clicar aqui no Image View, a gente vai ter aqui, olha, o Content Description, que é esse cara aqui. Aí eu vou escrever aqui, olha, né, imagem do filme, né? Prontinho, uma descrição que descreve essa imagem aqui, tá? Vamos salvar. O que mais que ele está pedindo para a gente? Ele está dizendo que o description também está hardcode. Então, se a gente olhar aqui no text, ó, o que ele fez aqui? Ó, ele criou aqui uma propriedade chamada content description e a gente escreveu hardcode aqui o texto. Lembra, pessoal? A gente não faz isso. Então, de novo, ó, Alt Enter, Extract Resource. Ele está querendo que o nome do recurso seja imagem underscore do underscore filme com o conteúdo imagem do filme. Eu acho que está legal esse nome. Vou dar um OK e ele já substitui aqui para a gente. Se a gente olhar lá no arquivo strings.xml, está aqui, ó, mais um
string criado, né? Mais um recurso de string criado para a gente, tá bom? Então, tá aqui, olha, então em vez de aparecer a frase, aparece aqui a chamada para aquele recurso que a gente tem lá no arquivo de strings, né? Vamos ver se ele está reclamando de mais alguma coisa. Ele não está reclamando de mais nada. Bom, pessoal, uma outra coisa que seria bem legal a gente fazer seria criar também um arquivo de dimensões, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, 16dp, 16dp. E se um dia eu quiser mudar essa margem, e eu quero que essa mudança se aplique a todos os locais da minha aplicação que estão utilizando essa unidade de medida aqui, esse tamanho. Então, eu vou ter que ficar alterando um por um. Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou clicar em qualquer lugar aqui da medida, tá? Vou dar um Alt Enter. Extract Dimension Resource, tá vendo? Eu posso extrair um recurso de dimensão. Vou dar um Enter. Vou dar um nome para esse recurso, por exemplo, vou chamar de Layout Margin, pode ser o nome que você quiser, e o tamanho vai ser 16dp. Pessoal, só olhando aqui no nosso values aqui, olha, percebe que não tem um arquivo chamado dimens.xml, tá vendo? Ó? Então, como eu estou criando aqui agora um recurso de dimensão, ele vai criar um arquivo para a gente aqui, ó. Vou dar um OK, tá lá, ó, ele criou o dimens.xml, tá vendo? Se a gente der 2 cliques, ó, tá ali, ó, 16dp. Aí o que é legal a gente fazer, pessoal? Na verdade, a gente deveria ter feito isso já no começo, né? Mas a gente vai corrigindo agora. Então, aqui, ó, mesma coisa. Então, eu vou trocar esse 16dp, ó, eu vou trocar por isso daqui, ó. Então, toda vez agora que eu for falar de margem, que seja essa margem de 16dp, eu vou usar esse layout margem aqui, tá, pessoal? Legal. Aí a gente vai aqui no nosso styles, ó. Todo lugar aqui usando 16dp, tá vendo? Ó? Então, vou mudar isso aqui também, ó. Então, vou colocar aqui um Ctrl V, ó, Ctrl V que é margem, ó, margem, né? O padding, pessoal, aí não é legal a gente colocar margem aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode criar um dimens lá também, ó. Vou entrar no dimens, vou criar aqui na mão mesmo, ó, um dimen, name, vou chamar de padding layout. E vou dizer que o valor dele é 8dp. Tá? Então, criei aqui uma nova dimensão, ó, que é o padding layout, e ele tem 8dp. Vou chegar aqui no meu ActivityMan, deixa eu ver onde é que eu estou usando paddings aqui. Aqui a gente não tem, né? Aqui também não. Legal, então aqui no nosso Styles, aí sim aqui a gente tem, ó. Então, em vez de 8dp, aqui que a gente vai colocar? A gente vai colocar um @dimen padding layout, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui para o padding bottom, tá? Legal. Tem mais algum lugar? Não. Então, legal. O que a gente está fazendo com isso, pessoal? A gente está padronizando a nossa aplicação. A gente está criando aqui, né, recursos que entregam para a gente um valor padrão. O legal é que se amanhã eu precisar, nossa, eu acho que está com margem muito grande, eu acho que as margens estão muito grandes. O que eu posso fazer? Eu não preciso vir em cada view e mudar as suas margens. Eu simplesmente venho aqui no Dimens e mudo aqui o layout margem. Ó, por exemplo, eu quero que tenha agora 4dp. Ó, vamos ver como é que ficou. Olha lá, perceberam que diminuiu todas as margens, ó, de uma vez só. Então, isso que é a vantagem, né? Vamos lá, vou colocar 12. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, já aumentou. Tá vendo? Ó, ficou todo mundo com margem 12. Então, isso que é o legal, tá? Legal, e a gente vai fazer o seguinte agora, né? Então, agora que a gente já também padronizou aqui as nossas dimensões, a gente vai padronizar agora aqui essa fonte, né? A gente vai criar um estilo para esse detalhes e que vai ser replicado depois para mais o sinopse e a nota, tá? Então, a gente vai criar um estilo e a gente vai usar uma vez só, né? Então, vamos lá. Então, vou usar aqui, pessoal, o design para a gente ir um pouquinho mais rápido. Então, aqui, ó, no detalhes, né, o que eu vou fazer? Então, a minha fonte family, eu vou usar aqui a Roboto. Legal. O tamanho, deixa eu ver, 16SP. Acho que 16SP tá legal. Vou usar negrito. O text color, eu vou usar aqui, olha, o dark blue, né, o hollow blue dark. Ok. Legal. Precisamos de margem, né, pessoal? Margem esquerda. Então, olha só como que a gente vai fazer aqui. Vamos lá no layout margem. Layout margem. Então, margem start. O que a gente vai colocar aqui? Ó? Se a gente clicar nesse botãozinho aqui do lado, pessoal, a gente tem aqui, olha, lembra do nosso projeto, as nossas dimensões, ó.
Então, vou usar aqui o layout margem que tem 12 dp, ó. Ok, ó. Então, ele já vai aplicar ali. A margem top, ó, também vou querer essa. Tá vendo, ó? Ficou mais prático agora da gente trabalhar. E a margem direita, né? A margem direita também, que é a margem end. Também a mesma coisa. Ó. Então, se a gente criar, conforme a gente for criando dimensões lá, essas dimensões elas vão sendo listadas aqui para a gente, para facilitar também aqui o nosso trabalho na parte visual, aqui na parte de design. Então, tá aqui, ó, detalhes aqui está pronto. O que a gente pode fazer agora? Porque eu vou querer, olha só, a gente vai querer o sinopse e o nota, né? Vamos fazer só o sinopse por enquanto. Então, aqui, ó, vou fazer aqui pelo modo gráfico, tá, pessoal? Então, vou pegar aqui um text view, ó, text view, e vou arrastar ele aqui embaixo do detalhes, ó. Vou soltar ele embaixo do detalhes. Olha para onde ele veio aqui. Só que eu quero que esse text view ele tenha o mesmo estilo do detalhes. Só que a gente ainda não criou esse estilo, né? Então, o que a gente pode fazer, ó? Ele é um subtítulo, né? Então, vou fazer assim, ó. Tá aqui o text detalhes, que tem o formato que eu quero. Botão direito. Refactor, Extract Style. Bom, eu só não vou colocar o width e o high, porque pode ser que eu precise mudar isso aí, e eu não quero, né, ter ele como padrão. Apesar que depois a gente pode sobrescrever, tá, pessoal? Aquele parâmetro que você não quer que seja do estilo, você pode escrever e ele vai sobrepor, tá? Ele vai dar preferência para aquele que você escreveu, mas é legal a gente já deixar ele mais ou menos certinho aqui. Então, vou chamar, olha, de styling, né? Vai ser o style subtitle. Então, todos os meus subtítulos eu vou usar esse carinha. E vou dar um OK. Então, olha só, foi criado aqui dentro do Styles, ó, um novo estilo, que é o Style Subtitle, que tem, ó, a margem, né, ó, bonitinho, tem essa fonte, tem essa cor, esse tamanho e esse estilo que é o negrito. Show! Agora, o que a gente faz? Ó, aqui nesse Text View, a gente pode simplesmente chegar, ó, que é esse, né? A gente pode simplesmente chegar aqui, ó, e fazer assim, ó, Style. E aí eu chamo lá o Style Subtitle. Prontinho, ó, já ficou formatado certinho. Então eu não preciso ter que ficar colocando todo aquele monte de formatação tudo de uma vez só. Então a gente agiliza aqui a nossa vida, né? O texto, né, pessoal? Então vamos colocar aqui um text que vai ser... tá aqui o text. Cadê a propriedade text aqui dele? 2 hours later. Nosso text view. Text 75 years later. Vamos chamar ele... já tá, né? Eu tô tentando pegar um parâmetro que já está aqui, tá, pessoal? Por isso que ele não aparece na lista. Então, vamos lá, a gente vai colocar aqui sinopse, né? E aí, isso aqui também não tá legal, ele vai reclamar, ó, hard code, então clica em qualquer lugar do texto, Alt Enter, vamos extrair para um string de recurso. Sinopse eu acho que é um nome bom, e o texto sinopse com S maiúsculo e 2 pontos no final. Ok, beleza. Então já está feito aí. Isso é legal porque se essa palavra aparecer em várias áreas também, né, em vários outros locais aqui da minha aplicação, e eu quiser mudar esse texto, é só mudar aqui no strings e automaticamente todos os locais onde esse nome aparece é automaticamente atualizado. Tá bom? Então isso é um recurso bem legal aí que a gente tem. Bom, embaixo do detalhes, pessoal, se a gente olhar aqui no nosso layout, a gente tem aqui esses detalhezinhos aqui, ó, lançamento, né, ó, elenco e tal. Isso aqui, pessoal, é um text view, tá? É um text view que a gente está fazendo aqui um esquema. A gente vai precisar colocar um text view para cada um aqui, né? 4 text views não. A gente vai colocar um só e a gente vai mudar, já vai definir aqui como que a gente faz essa quebra de linha, né? E tudo mais, tá? Então a gente vai criar esse, porque esse daqui é parecido também, né? Praticamente só muda aqui o tamanho, né? O restante é praticamente a mesma coisa. Então vou criar agora esse texto aqui, ó, dos detalhes, tá? Então vamos lá no nosso Android Studio, aqui no nosso modo de design, eu quero esse text, eu tenho que dar um nome para esse text view aqui, né, pessoal? Não dei nome para ele. A gente pode fazer por aqui, ó, tá? Então ele está usando o nome text view 2. Eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito, refactor, rename, e vou dar um outro nome para ele. Pessoal, o arroba mais id barra a gente mantém, tá? Então a gente vai mudar aqui o text sinopse, tá bom? Ó, refactor. Sempre usar o refactor, porque se você simplesmente mudar aqui e esse nome estiver sendo utilizado em outras partes da sua aplicação, ele não vai mudar nas outras partes, tá, pessoal?
Então, sempre usar refactor para que ele atualize todas as ocorrências desse nome na sua aplicação, tá? É muito melhor fazer assim. Legal, então já está aqui. Então, vamos aqui para o design. O que a gente vai fazer? A gente precisa de um text embaixo aqui do detalhes, né? Então, vou pegar aqui o text view, ó, e vou trazer ele aqui, ó, tá? Então, eu quero ele embaixo ali do detalhes, ó. Soltei, apareceu aqui, tá? Então, vamos formatar esse carinha aí um pouquinho. Então, aqui não vai ser text view, a gente vai definir o texto lá em outro local, né, na string, então não vou colocar ele agora. Só que a gente já vai definir algumas coisinhas. Por exemplo, né, a fonte. Vou começar pelo ID, né? Então, vamos lá. Então, vai ser o text synopse detail, né? Legal. Vamos já definir aqui uma fonte que vai ser a Roboto. O tamanho da fonte, acho que 14 tá bom. Text color eu acho que tá legal. Negrito tá bom, não vou mexer. A gente só vai mexer aqui nas margens, né? Então, layout margem. Ou padding, tá, pessoal? Se você quiser mexer no padding, também pode ser, tá? Mas aqui no nosso caso, a gente vai mexer no layout. Então, layout margem. Na parte esquerda, né, que é o start, a gente vai colocar o que aqui? Arroba layout margem, né? Então, já está aqui, só dá um enter. E à direita, né, que é o margin end, também, ó, arroba layout margem. Então, já ficou certinho ali, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir qual é o texto que a gente vai colocar aqui. Então, já vou vir aqui no strings XML, ó, e vou criar aqui um recurso de string, tá, pessoal? Então, vou criar aqui um string name e vou chamar de synopse underscore details, tá bom? Vou fechar aqui e aqui a gente vai colocar o conteúdo. Percebe o seguinte, olha, como que a gente quer que o conteúdo apareça? A gente quer que apareça primeiro, ó, lançamento 8 de outubro de 2020, aí ele vai quebrar duas linhas, aí vem o elenco, aí ele quebra duas linhas e assim vai. Então, a primeira linha normal, vou simplesmente colocar ali, né, o lançamento 8 de outubro de 2020. Então, aqui não tem segredo, então vou escrever aqui, ó, lançamento, né, 8 de outubro de 2020. Legal, salvei. Ainda não vai aparecer nada aqui, né, pessoal, porque a gente ainda não vinculou, né? Então, vamos aqui no text, ó. Qual vai ser o text desse carinha? Aqui, ó, não vai ser text view, né? Vai ser o quê? Arroba string synopse details, né? Tá ali, ó, tá? Então, tá aqui, ó, lançamento, né, ó, 8 de outubro de 2020. Na verdade, não é synopse details esse cara, né? Esse daqui é o detalhes do filme. Então, vamos renomear esse cara aqui, pessoal, ó. Então, como é que a gente faz para renomear esse cara aqui? E renomear automaticamente aqui também, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou botão direito aqui, refactor, rename. Ele vai ser o quê? Film. Esse aqui vai manter, né? Então, aqui em vez de sinopse vai ser Film Details, Refactor. Então, ele já mudou aqui para Film Details. Se a gente for olhar aqui no string, ó, mudou aqui também. Então, isso que é o legal do Refactor, tá, gente? Então, a gente viu na prática como é que funciona. O que mais que a gente precisa além ali do detalhes? A gente vai precisar do elenco, da nacionalidade e do estilo. Bom, eu já tenho minha colinha aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então, deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, a gente vai ter esse texto aqui, né, ó, aqui no nosso strings, né? Então, depois do lançamento, a gente vai ter elenco. Depois de elenco, a gente vai ter nacionalidade. E depois de nacionalidade, a gente vai ter estilo, né, ó, Ctrl V. Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos ver como é que ficou. Olha só como é que vai ficar. Percebe que ele não quebra, né? Apesar da gente estar fazendo aqui uma quebra de linha aqui, mas isso é só aqui no editor de texto do Android Studio. Na verdade, ele não quebra a linha. É igual lá no HTML também, né, pessoal? Você tem que colocar lá um BR, né, para ele poder quebrar a linha. Aqui a gente vai usar uma jogadinha que é o seguinte, ó. A gente vai usar, por exemplo, aqui no elenco, ó, um /n. Esse /n vai fazer o quê? Vai fazer o elenco ir para outra linha. Então, ele vai imprimir o lançamento 8 de outubro de 2020. Aí, quando ele chegar aqui no elenco, ele vai quebrar a linha, porque a gente colocou aqui um /n. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, o elenco quebrou. Tá vendo?
Legal, então a gente vai colocar um /n aqui também no nacionalidade. E vamos colocar um /n aqui no estilo. Vamos ver como é que ficou agora. Então, olha lá, já quebrou, né? Então já ficou aqui um embaixo do outro. Mas a gente queria que tivesse um espacinho a mais, né? Olha, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode colocar 2 /n, ó. Pode ficar assim, ó. /n, aqui também /n, aqui /n. Então 2, ó. Então a gente vai dar 2 quebras de linha. Vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Aí, perfeito, né? Então tá ficando aí da forma como a gente queria, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso layout. Ó, tem um espaço também antes do lançamento, né? Olha, para não ficar colado. Aí aqui a gente pode usar margem, né, pessoal? Acho que aqui é mais apropriado a gente usar margem, tá? Então, a gente vai chegar aqui nesse text, né? E vamos colocar uma margem top, que vai ser o @layoutmargin. Prontinho. Então, ficou a margem ali certinho, né? Olha aí. Perfeito, pessoal, tá? Bom, a sinopse vai ter o mesmo formato desse texto aqui, mesmo tamanho, mesma fonte, estilo, cor. Então, eu vou criar um estilo de texto padrão, tá, pessoal? Então, como a gente vai fazer? Ó, vou pegar aqui o nosso text sinopse detail, botão direito, refactor, extract style. Vou chamar de style text. E vou tirar também aqui só o width e weight. Se você quiser deixar, pessoal, não tem problema, tá? Eu estou tirando porque isso aqui eu prefiro deixar para que, quando eu for utilizar, eu que tenho que definir isso daqui manualmente, tá? Então, vou dar um OK. Então, ele criou para a gente aqui o outro estilo. Vou pegar um text view, vou jogar ele abaixo aqui do sinopse. E agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai aplicar a esse text view o estilo aqui que a gente acabou de criar. Então, eu venho aqui no text, vou mudar já esse ID, né? Pode ser feito lá tanto pelo design, aqui no ID, ou pode ser feito aqui pelo text também, mudando esse nome. Então, esse carinha aqui eu vou chamar de text sinopse, né? Já tem um text sinopse ali, então vou chamar de details, tá? Que é para também ficar diferente só do detail aqui, ó, que já tem o text sinopse detail. Esse aqui é o details, tá? Que vem logo abaixo lá. Legal. E a gente vai colocar aqui um style, né, pessoal? Então, o style que vai ser o style text que a gente acabou de criar. Então, tá feito, ó, já assumiu aqui o estilo. E o texto que vai aqui dentro, a gente vai criar aqui no strings XML, tá, pessoal? Então, vou criar aqui um string chamado synopse details, né? Vou pegar aqui a minha colinha, porque eu não quero escrever tudo isso. Ctrl V, tá? Então, tá aqui, ó, a sinopse do filme, tá? E agora a gente faz o quê? A gente volta, né, lá no nosso ActivityMain XML. E aqui, né, olha, a gente, em vez de ter esse text view aqui no texto, ó, que está aparecendo ali, a gente vai chamar aqui o @string synopse details. E ele já está colocado aqui, né? A gente vai fazer alguns ajustes ainda, tá, pessoal? Ainda não ficou exatamente como a gente queria, né? Eu acho que o texto ficou um pouco pequeno, mas apesar da gente estar usando o mesmo estilo aqui, ó, a gente pode mexer em algumas coisas. Por exemplo, ó, uma coisa que é legal, o line spacing extra. Um espaço entre uma linha e outra. Fica muito colado, fica ruim de ler. Então, esse line spacing extra, eu vou colocar, por exemplo, 2.0 dp. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, percebeu que aumentou um pouquinho o espaçamento, né? Se a gente aumentar mais, para ficar mais visível ainda, ó, 10 dp. Olha lá, espaçou bastante, tá vendo? A gente podia ter usado esse recurso aqui, a gente poderia ter usado, né? Ao invés de ter feito assim, a gente só faria uma quebra, né? E aí a gente usaria esse recurso aqui, olha. A gente pode até fazer isso se a gente quiser, né? Agora. Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? No strings XML, ó, a gente pode vir aqui, ó, a gente pode tirar um /n, então a gente só deixa 1, né? Vamos ver como é que ficou. Ah lá. Bom, eu quero que o espaçamento, nesse caso aqui, ó, seja 10. Então, eu posso ir no style dele, né? Ó. Qual que é o style dele?
é o text, né? Cadê? Ó, style text. Então, vou aqui no styles, no style text. Eu vou colocar aqui, ó, um item que eu vou chamar de space, aqui, ó, line spacing extra. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 4dp, tá, ó. Vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Então, olha lá, ele deu, né, uma espaçadinha, né, ó, aumentou um pouquinho, só que não ficou ainda do jeito que a gente queria. Então, o que a gente pode fazer? Ó, esse carinha aqui, ó, eu quero que ele tenha realmente 4, então eu não preciso desse line space aqui, ó, que eu quero usar o do estilo. O do estilo já está definido como 4, né, pessoal? Só que esse aqui eu quero usar um pouco maior, então a gente pode sobrescrever, tá? Ó, apesar do style já ter o line spacing, que é 4dp, ó, eu posso chegar aqui e posso mudar manualmente, ó. Então, o que ele vai usar é o meu. Então, eu peguei um estilo que pede para colocar 4 de espaço extra, só que nesse caso eu estou alterando, eu estou dizendo, ó, eu sei que é 4, mas eu quero que nesse caso tenha 10. Então, ele vai dar preferência para aquele que eu coloquei, tá bom? Então, tá aqui um pouquinho. Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, se eu quiser aumentar o texto aqui, né, ele está usando 14, vamos mudar para 18, por exemplo, vamos ver como é que vai ficar. Então, o texto aqui ele aumentou, né? Não está cabendo, né, pessoal? Mas isso aqui é de propósito, porque a gente vai fazer uma outra coisinha aqui, tá? Bom, vamos testar para ver como é que está ficando aqui o visual no celular mesmo. Então, eu vou executar aqui, ó, no meu emulador. Então, vamos ver como é que está ficando aqui a aplicação direto no emulador. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está fazendo o build da aplicação, né, pessoal? Está compilando, gerando o APK. E assim que ele gerar o APK, ele já manda a instalação para o smartphone, o dispositivo que você estiver testando, tá? Então, tá aqui, ó. Então, já conseguimos colocar aqui o conteúdo na nossa Activity. Só que tem um probleminha, né? Ó, a gente não está conseguindo ler o restante do texto. Ficou cortado aqui, ficou feio, né? Então, acho que a gente precisava também aqui ter aqui no nosso linear layout, a gente precisava ter também uma margem embaixo, né? Na parte de baixo. Então, ó, no nosso linear layout, a gente pode vir aqui no layout margem, ó. Layout margem, cadê o layout margem? Aqui embaixo. Então, na parte de baixo, ó, bottom, a gente pode colocar aqui um layout margem. Então, ó, vai ter um espaço aqui embaixo também, né? Vamos ver como é que ficou, vamos executar de novo. Agora é mais rápido, né? Prontinho, ó. Já melhorou aqui a visualização, né? Não é legal o texto colado aqui nas laterais. Show! Só que agora tem um problema, a gente não está conseguindo ler o que tem aqui embaixo, né? Então, na próxima aula, a gente vai resolver esse problema aqui, tá, pessoal? A gente vai conseguir ler o que tem aqui embaixo. Nós vamos utilizar um outro view group chamado scroll view, tá? Scroll view, que é para fazer a rolagem da tela aqui, tá bom? Então, até lá, pessoal, a gente se vê.